Aline, Sheila, Lucy, boa tarde. Normalmente eu digo boa tarde quando eu já almocei. Quando eu ainda não almocei, eu ainda falo bom dia. Não sei se vocês já almoçaram, eu ainda não almocei, né? Bom, o pessoal tá dando boa tarde, então acho que todo mundo já almoçou para assistir a live, né? Hoje a gente vai conversar sobre o direito de convivência, que tem sido objeto de muito debate. Ó, Sheila, bom dia. Sheila tá no meu grupo, né? Que tem sido objeto de muito debate agora em tempos de pandemia, né? Muitas pessoas têm se questionado se com o isolamento social o direito de convivência ele permanece ou ele fica suspenso, né? Em razão do risco que pode se oferecer às crianças e aos adolescentes, mas também a gente tem que pensar no inverso. O risco que podem as crianças e os adolescentes oferecerem aos seus pais ou eventualmente aos seus avós que residam junto com os genitores. Então, esse é um tema que tem gerado muita polêmica. Os tribunais têm se manifestado de formas diversas, né? E a gente vai analisar algumas decisões que foram, eu diria, as pioneiras nesse tema, né? Sobre suspensão de direito de convivência ou manutenção do direito de convivência em que pese a gente esteja durante o período de pandemia, tá? Vou falar sobre um caso específico com vocês, um caso real, em que se recomendou a suspensão do direito de visita paterno porque o pai vinha se comportando sem observar a etiqueta médica, né? Ou seja, ele acabou colocando o filho em risco. Então, nem foi um caso de se presumir que ele colocaria o filho em risco, ele efetivamente colocou o filho em risco de contágio, e aí acabou, é claro, sendo suspensa provisoriamente a convivência, pelo menos até que esse pai se reorganize diante dessa pandemia, tá? Acho que a gente já deu um tempinho bom para o pessoal entrar, então vamos começar a conversar sobre a nossa live, tá? Pessoal, esse debate ele inicia 3 meses atrás, mais ou menos, tá? Quando no Distrito Federal, um desembargador, na verdade, da 8ª Turma Cível do TJ do Distrito Federal, acolheu o pedido de um pai, olhem que curioso, de um pai que pediu a suspensão do próprio direito de visitas. O que aconteceu, né? Esse genitor, ele tinha direito de visitas regulamentado por decisão judicial. Então, ele tinha dias específicos para conviver com os filhos, só que ele, após a dissolução da sua relação, ele passou a residir com os seus pais, que são os avós desses infantes e, claro, pessoas do grupo de risco. A gente sabe que se existe alguma decisão fixando o direito de visitas e eu descumpro o direito de visitas, eu nem gosto de chamar de direito de visitas, é direito de convivência, na verdade, né? Então, se isso acontece, perdão, eu até vou colocar o fone que eu acho que vocês ouvem melhor, tá? Se isso acontece, né, de eu mesmo descumprir uma decisão judicial, eu posso sofrer, acho que agora vai ficar melhor o áudio, eu posso sofrer uma ação, né, de execução, ou seja, eu posso acabar respondendo num cumprimento de sentença em razão de não estar cumprindo com o meu
dever de conviver com os meus filhos. Então, para se precaver de futuramente até ser acusado, né, de abandono afetivo ou de sofrer esse cumprimento de sentença, que pode obrigá-lo a conviver com os filhos sob pena de astrentes, né, de fixação de astrentes, que são as multas, esse homem entrou com ação pedindo a suspensão, então, do seu direito de visitas. E na ação, o que ele justificou? Que ele reside com os pais, né, que são idosos e que, portanto, pertencem ao grupo de risco. E que, para preservar a saúde dos pais, ele se sacrificaria para não conviver com os seus filhos, tá? O que decidiram os desembargadores da 8ª Câmara do TJ do Distrito Federal? Eu até vou mostrar aqui, vou ler para vocês o trecho que o magistrado colocou na decisão, que foi bem interessante. Foi a primeira decisão que a gente teve sobre o tema, tá? 3 meses atrás. A pandemia mundial da Covid é um fato notório e assola a população de vários países, inclusive o Brasil. As autoridades públicas de todas as esferas de poder, cientes da inquestionável gravidade dos fatos, adotaram diversas medidas de isolamento social no intuito de diminuir a velocidade da propagação da pandemia. Pontuou o relator, né? E ele achou muito prudente, então, o pedido desse genitor de que as próprias visitas fossem suspensas para proteger os seus pais, né? Que são pessoas idosas. Ademais, como bem salientado pelo MP, a decisão mais cautelosa diante do quadro atual de riscos de contaminação seja a autorização temporária da suspensão das visitas, em que pese isso não seja a regra, uma vez que a tenra idade da criança não ensejará grande prejuízo se esta permanecer alguns dias sem o pai. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o direito de convivência ele é um direito recíproco. Então, ele não só é um direito de pai e mãe, mas ele é principalmente um direito da criança e do adolescente, ou seja, dos filhos. São eles o detentor pelo ECA do direito fundamental à convivência familiar e comunitária, lembrem-se disso. Então, quando a gente decide liberar um pai da convivência ou liberar uma mãe da convivência, nós estamos atingindo o direito do filho, que tem o direito de conviver com o pai e com a mãe e está sendo privado por decisão judicial do exercício dessa prerrogativa, desse direito. Então vejam que é preciso que os desembargadores ou que os juízes eles justifiquem por que naquele caso concreto vale mais separar, ou seja, isolar a criança e não permitir que ela conviva com seus genitores, do que respeitar o seu direito à convivência familiar. E nesse caso eles entenderam que se justificava o afastamento do genitor, ou seja, a privação do direito de convivência dessa criança, principalmente dela, porque estava em jogo um bem maior, que é a saúde, que é a vida humana, tá? Então vejam que há aqui um cotejo de princípios, né? Há um conflito de princípios constitucionais, né? De direitos fundamentais, e o desembargador ele precisou fazer um exercício de ponderação, né? De qual dos princípios, qual dos direitos fundamentais ele preservaria naquele momento. Lembrem também que a ponderação ela não é um exercício de exclusão de direitos, tá? Então, pela ponderação, eu não chego a um resultado de este direito vale mais que o outro. Pela ponderação, eu digo que naquele caso concreto, ofender, afastar um direito é menos nocivo do que afastar o outro. Então,
Então, na verdade, é um exercício, né, de danos, né, de controle de danos e para ver, né, naquele caso concreto, qual direito vai gerar menos prejuízo. Porque o fato é que prejuízo vai ocorrer. A gente vai proteger aqui, nesse caso, as vidas humanas. Porém, nós estamos ofendendo direitos de convivência. Bom, essa decisão, né, ela foi, como eu falei para vocês, uma das primeiras que a gente teve sobre essa temática, né, no Brasil. E usando essa argumentação, muitas pessoas acabaram ingressando em juízo com a intenção contrária. Não para que o seu próprio direito de convivência fosse cerceado em prol da saúde de terceiros, né, como nesse caso os avós, mas para tentar fazer com que o outro genitor não conviva com o filho. Então, numa clara tentativa de alienação parental, com a justificativa de que seria para preservar a vida e a saúde das crianças e dos adolescentes. Então, pais e mães ingressaram, que tinham, né, o direito de a base de residência dos filhos junto de si, ou que exerciam a guarda unilateral, eles ingressaram com ações no Poder Judiciário, visando cercear o direito de convivência do outro genitor, alegando risco à saúde dos filhos. Dizendo então que era momento de isolamento social, que as crianças e os adolescentes não podiam sair de casa, então que os infantes deveriam ficar em casa e que não podiam ficar se locomovendo da casa da mãe para a casa do pai, da casa do pai para a casa da mãe. E que, portanto, se justificaria suspender temporariamente a convivência. E os tribunais, eles têm sido muito específicos, muito claros no sentido de que se presume, e essa é a orientação, se deve presumir que todo genitor ou toda genitora tem preocupação com a saúde do filho e, sem dúvida alguma, vai tomar todas as cautelas, todas as medidas de proteção à saúde do outro para proteger os filhos. Ou seja, que vai adotar toda a etiqueta médica necessária para não colocar em risco os filhos. Em razão disso, dessa presunção de que os pais têm responsabilidade e que têm condições de salvaguardar a saúde dos filhos, eles não têm suspendido o direito de convivência ou o direito de visitação, como gostam tanto de falar na jurisprudência, né? Esse termo que é bastante inadequado, porque pais não visitam, né? E sim convivem. A gente tem que evitar usar o termo visitação, tá? Em contrapartida, existem algumas outras situações que evidenciam risco para a saúde das crianças e dos adolescentes. E essas situações, então, que evidenciam risco, elas sim devem ser levadas em consideração na hora de ponderar se o direito de convivência deve permanecer ou não. Vejam só este caso específico que eu vou contar para vocês, que é um caso real, tá? Um pai de uma criança de 3 anos de idade recentemente dissolveu a sua relação com a mãe, com a genitora dessa criança. Acordaram, né? Então, conseguiram fazer um acordo e acordaram fazer uma dissolução da união estável. Eles viviam em união estável, fixando guarda compartilhada e base de residência junto da genitora. Eles conseguiram, nesse mesmo acordo, fixar um período de convivência para o genitor, que é quem não detém a base de residência. Pois bem, nesse período de convivência, eles acordaram que essa criança ficaria 1 semana com cada um dos genitores. Eles vivem próximos, essa criança foi mantida na mesma escola, enfim. Esse pai é artista,
né? Então, ele convive no meio artístico. Eles não vivem em Porto Alegre, tá? E essa mãe é profissional liberal. O que aconteceu foi que no início da pandemia, quando se começou a cogitar do isolamento social, eles conversaram. Disseram, olha, se efetivamente, né, iniciar o isolamento social, nós temos que fazer um arranjo um pouco distinto para proteger o filho, né? E ele topou, ele disse que sim, que era possível, então, se fazer um novo arranjo. Tudo isso porque, até então, as atividades artísticas dele não haviam sido suspensas, então ele ainda estava trabalhando, convivendo com outras pessoas, com diversas pessoas, e essa era a questão, e, obviamente, isso iria expor a um risco maior a criança. Iniciou o período de isolamento social, então foi pedido às pessoas que permanecessem nas suas casas, que não saíssem, que não se expusessem. Os trabalhos viraram home office, né, a maioria deles. Então, todo esse cenário que nós ainda estamos vivendo, né, nós ainda estamos presenciando. E as atividades artísticas desse genitor, elas também acabaram sendo suspensas, né? Então, todos os projetos que estavam em andamento acabaram sendo suspensos. E esse genitor, então, aparentemente, ele podia manter a segurança do filho, porque se ele não estava trabalhando, ele não estava se expondo a situações de risco, não havia problema nenhum em manter aquele regime de convivência anteriormente fixado de uma semana com um, uma semana com outro. Acontece que a genitora resolveu ir para o interior do estado para ficar com a sua mãe, junto da sua mãe, né, até para cuidá-la, enquanto ela estivesse nesse regime de home office, enfim. Né? Mayara, bom dia, bem-vinda. Estamos aqui conversando um pouquinho sobre direito de convivência, estou contando um caso prático. Bom, então o que aconteceu? Eles acertaram então que, como ela ia para o interior, que eles ficariam 15 dias com cada um dos genitores, porque facilitava não ficar viajando toda semana, e sim de 15 em 15 dias. Eles se acertaram e concordaram. Nos primeiros 15 dias, essa criança ficou com a mãe, no interior, e ela veio então trazer o filho para passar os outros 15 dias com o pai, né, na capital. Chegando na casa do pai, ela viu que haviam pessoas hospedadas na casa do pai, inclusive no quarto do filho. E até aí tudo bem, né? O problema não é a hospedagem em si. O grande problema é que essa hóspede havia viajado de avião sem nenhum tipo de cuidado, né? Sem adotar a etiqueta médica recomendada. E estava usando o quarto do filho, ou seja, claramente expondo a criança a risco. Ele, na hora, justificou que não havia programado aquilo, que havia sido uma emergência, que aquela pessoa precisava, né, ser hospedada, enfim, mas que estava tudo bem, que não haveria risco, que ela não teria contato com a criança e que ela não se preocupasse. Pois bem, e prometeu que não receberia mais ninguém, né, durante a pandemia, durante o isolamento social. Mas durante esses 15 dias em que a criança lá permaneceu, e crianças contam tudo, a gente sabe disso, ele recebeu várias outras pessoas que dividiram o quarto com a criança, que viajaram de avião. Ele fez festa na sua casa, então ele não cumpriu as regras do isolamento social e expôs, consequentemente, o seu filho a risco de contágio. E aí, é claro, não só o filho, porque passados 15 dias a genitora foi buscá-lo e voltou para o interior, então acabou expondo a antiga, né, cônjuge a risco,
porque se essa criança tiver se contaminado, ela possivelmente contamine a mãe, que vai contaminar a avó, né? Ou seja, expôs outras pessoas a risco, não apenas o filho, né? O que já seria bem grave, ele agravou ainda mais. Ele, então, havia se comprometido a não adotar esse tipo de comportamento, mas, infelizmente, acabou adotando. Diante desse panorama, se conversou com ele, né? Como tudo tinha sido consensual até então, se conversou com ele para saber se ele continuaria adotando esse tipo de comportamento ou se ele se comprometia a mudar, né? E ele disse que sim, que mudaria, que aquilo tinha sido inevitável, enfim, deu as desculpas, né? Se justificou e disse que alteraria o comportamento dele. Então, se deu mais uma chance. A criança novamente passou 15 dias com a mãe, voltou para casa do pai, mais 15 dias. E nesses 15 dias, então, se soube de novo que ele continuava recebendo visitas. Dessa vez ele não fez nenhuma festa em casa, mas que continuava recebendo visitas. Pessoas que vinham, inclusive, de outras cidades, que viajavam de ônibus, que viajavam de avião, e que acabavam, obviamente, colocando em risco a integridade e a saúde dessa criança. Em razão disso, né, dessa falta de comprometimento na segurança do filho, se optou por ingressar com um pedido de suspensão temporário de direito de convivência. Primeiro porque não se presumiu que ele colocaria o filho em risco. Ele efetivamente colocou o filho em risco, né? E segundo, porque ele, quando se deu uma chance de que ele se redimisse, de que ele adotasse um comportamento mais seguro, ainda assim ele se manteve irresponsável, né? Com condutas irresponsáveis. Então, não havia alternativa a não ser pedir a suspensão para se garantir a saúde, não só dessa criança, mas também, né, da genitora e da avó materna. E se logrou, ou seja, o que os juízes entenderam? Que a pandemia, o isolamento social em si, não é motivo para suspensão de direito de convivência. Tá? Isso eu quero deixar muito claro aqui. Não é. Não é porque estamos em isolamento social que temos motivo para suspender convivência, tá? É possível manter o direito de convivência em período de isolamento social, porque nós temos que presumir que ambos os genitores estão aptos a adotar toda a etiqueta médica necessária para preservar a saúde dos filhos. Nós não podemos presumir o contrário. Mas nesse caso específico, o que aconteceu? Nós tivemos a comprovação de que esse pai não estava cumprindo com a etiqueta médica, não estava adotando todos os procedimentos de segurança, estava recebendo pessoas na sua casa que também não se sabia se estavam contaminadas ou não, mas que haviam sido expostas ao contágio. E mesmo quando se deu a chance de ele adotar um comportamento distinto, ele não adotou, né? O que mostrou que a intenção dele era continuar se comportando daquela maneira, que ele não estava colaborando, né? E não pretendia colaborar com a situação inversa. E aí o juiz entendeu que sim, então que naquele caso específico, porque o genitor já havia demonstrado que não tinha responsabilidade com a saúde do filho e com os procedimentos de segurança, cabia a suspensão da convivência, tá? Outra situação em que a suspensão da convivência é possível é em caso de profissionais da saúde, né? Ou profissionais que estejam expostos na linha de frente, trabalhando na linha de frente, que não são só os profissionais de saúde, né? A gente deve lembrar que existem vários outros postos de trabalho que estão expostos durante a pandemia, pessoas que são obrigadas a trabalhar, né, porque trabalham em serviços essenciais. Por exemplo, o motorista do ônibus, o cobrador do ônibus. São situações que
não podem ser evitadas, porque são serviços que devem continuar. A recepcionista do hospital, o segurança, né? Então, são pessoas, o funcionário da farmácia, né? Então, todas as pessoas que trabalham com serviços essenciais estão invariavelmente expostas a risco de contágio, muito mais do que pessoas que podem cumprir com isolamento social, né? Com o fiquem em casa. Muito bem. Se eu tenho uma situação dessa, em que o risco que a criança vai correr é muito alto, porque ou a mãe ou o pai estão diretamente vinculados a trabalhos, a postos de trabalho de exposição que os expõem ao contágio, também pode surgir o argumento de suspensão de direito de convivência. Então, a mãe, que é enfermeira, né, ou que é médica e que trabalha na emergência do hospital. Né? O pai, que é o motorista do ônibus. A mãe, que é farmacêutica e trabalha no balcão da farmácia, inclusive vacinando contra a gripe. Então, nesses casos, vejam só, nós temos justificativa de que para preservar a saúde dessa criança ou desse adolescente, o direito de convivência deva ser suspenso. Mas são casos excepcionais. Mesmo nos casos de pais ou mães que trabalham em serviços essenciais durante a pandemia, durante o isolamento social, é possível se manter o direito de convivência se eu não tiver nenhum elemento que de fato comprove a exposição desse infante a risco, né? Então, não é porque o sujeito trabalha no hospital que necessariamente ele está expondo o filho a risco. Pode ser que ele trabalhe num setor que não tem exposição à Covid, né? Que a gente sabe que os hospitais se organizaram de maneira a setorizar, né? Então, quem, por exemplo, né, tem lá a emergência que atende Covid, tem a UTI Covid, então os pacientes não estão sendo misturados. Então, não é só porque trabalha nessas atividades, mas trabalhar nessas atividades pode ensejar a suspensão do direito de convivência, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, né, nós temos já algumas decisões no sentido de manter a convivência, manter as visitas em período de Covid, tá? Vou ler aqui um trecho, inclusive, da decisão para vocês, tá? Vejam que pedido de deferimento do convívio da criança com a mãe para o período Covid na residência da avó materna. E o genitor, nesse caso, alegava que não era possível se deferir o direito de convivência para essa mãe na casa da avó materna, justificando que colocaria a avó materna em risco. Então, o sujeito, o pai da criança, dizendo que a mãe não podia conviver com a criança porque ia colocar a avó materna em risco, né? E aí disseram que era um pedido descabido, que havia, sim, possibilidade dessa mãe conviver, né? E aí dizem, então, que a visitação materna é cabível. Vejam só. Descabe o pedido de deferimento porque aí, olhem só, né? Esse genitor que exerce a guarda, só para esclarecer melhor esse contexto para vocês, esse genitor que exerce a guarda queria que essa mãe tivesse uma visitação supervisionada, porque ele alegava que ela colocaria a criança em risco, então que ela não estaria adotando um comportamento seguro durante a pandemia. E aí eles disseram que descabia, né? E aí disseram, mormente, porque a agravante havia informado a suspensão de suas atividades no período da pandemia. Então, o que ele alegou? Que ela praticava atividades
dessas atividades essenciais e que, portanto, estaria exposta ao risco de contágio. Contudo, a fim de preservar, então, a necessária convivência entre mãe e filha, deve ser regularizada a visitação materna. Cabível a pretensão de visitação, não obstante o evento Covid-19, uma vez que a mãe certamente empreenderá todos os cuidados que a etiqueta médica recomenda para preservar a saúde da criança, devida à adequada convivência da mãe e filha, de forma pessoal e não somente virtual, para o período de Covid, já que a mãe permanecerá neste período na cidade de residência da criança. Isso porque essa mãe, ela residia no interior, né? E em razão de residir no interior, a criança teria, hipoteticamente, que se deslocar até o interior. E aí sim, né, gente, vejam que a gente está falando de uma situação um pouco diferente, que é uma mãe que mora no interior e que o filho precisa se deslocar até o interior e esse deslocamento se faz por ônibus. Bom, aí sim a gente está falando de exposição de risco. Ou alguém tem que levar essa criança de carro, no caminho tem que parar em postos de gasolina, em lojas de conveniência, usar banheiro. E aí eu também estou falando de exposição a risco, né? Mas, nesse caso, essa mãe está dizendo que vai permanecer na mesma cidade de residência da criança e que, portanto, é sim direito dela manter a convivência presencial com o filho, tá? Outra questão que tem se colocado muito e se discutido é o direito de convivência dentro de presídios, tá? Então, de convivência paterna ou de convivência materna com os filhos no presídio, né? Então, de mães ou pais que estão recolhidos no sistema prisional. E isso também tem se garantido, pelo menos aqui no TJ Rio Grande do Sul, tá? Direito de conviver com os filhos, mesmo que os pais estejam recolhidos no sistema prisional ou que a mãe esteja recolhida no sistema prisional, tá? Então, em razão disso, também, né, se tem, para quem não consegue, obviamente, o cumprimento da pena em regime domiciliar, né, em prisão domiciliar, que é um pedido que tem se deferido cada vez mais, inclusive do devedor de alimentos, né? Hoje nós temos essa regulação provisória de que o devedor de alimentos, caso seja preso em execução, ele ficará em prisão domiciliar. Muitos presidiários, eles têm sido encaminhados para suas residências, né, em prisão domiciliar. E tem se garantido na prisão domiciliar a convivência com os filhos. Tá? Isso é importante, então, também de se ressaltar, tá? O que os desembargadores do TJ estão justificando como forma de... Perdão. O que os desembargadores, então, estão utilizando como justificativa, né, para se manter esse direito de convivência no sistema carcerário? Que até o momento não se tem notícia de contaminação da comunidade carcerária aqui no Rio Grande do Sul, tá? Na verdade, essa justificativa era usada em maio, né? E ultimamente não se tem mais falado sobre isso, mas não havia, então, o surto, né? Que eles chamam de surto no sistema carcerário do Rio Grande do Sul, tá? E então, o que eles disseram? Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo inclusive a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Né? Então, que haveria uma série de cuidados. E que, portanto, não haveria motivo para se distanciar
filhos e filhos dos pais ou das mães, caso estes viessem a cumprir a pena em regime domiciliar, tá? Então, essa é a questão. Caso esse apenado tenha concedido o direito de cumprir a pena em regime domiciliar, se mantém também, se preserva o direito de convivência dos filhos, né? Considerando que até então não se tinha notícias de surto de coronavírus dentro do sistema carcerário e que não necessariamente por vir do sistema carcerário esses apenados ofereçam risco aos seus filhos, né, em direito de convivência. Lembrando, em casa, tá? No regime domiciliar. Tá? Outro aspecto muito importante, gente, e vocês devem ter visto várias notícias, né, diversas reportagens, são de pais e mães que optam por não conviver com os filhos durante o período da pandemia, inclusive concordando que os filhos vão residir no interior, em sítios, em fazendas, junto dos seus avós, né, que moram no interior, para retirá-los da situação de isolamento, para retirá-los dos grandes centros, que foi onde a pandemia começou, né, e assim se autoprivando da convivência, mas também privando os filhos da convivência paterna. E claro que quem faz isso é porque trabalha em serviços essenciais e entende que o risco de contágio é muito alto, tá? Isso também é possível, lembrando que se os genitores concordam que a criança ou o adolescente permaneça com seus avós, ou com tios, ou com padrinhos, ou seja, durante um determinado período, sob os cuidados de terceira pessoa, o correto é formalizar essa situação, no mínimo perante o conselho tutelar. Então, o ideal é fazer um termo de guarda provisória, né, para que esses adultos que agora estão cuidando desses infantes ou desses jovens possam fazê-lo de forma juridicamente segura, tá? Se responsabilizando também pela segurança dessas pessoas, tá? Então, não é simplesmente sair entregando os filhos para que outros tomem conta durante o período de pandemia. É preciso que se tenha um certo cuidado em formalizar esse tipo de vínculo, tá? Mas é possível? É possível. Mas se um dos genitores quer e o outro não quer, né? Porque é aí que começa o conflito. Então, um dos genitores entende que é mais seguro para a criança ir lá para o interior, ficar na casa dos avós, onde não se tem notícia de contágio, onde não tem nenhum caso confirmado, onde não houve nenhuma morte. Enquanto o outro diz que não, que tem que se manter essa criança na sua residência, junto dos seus pais, mantendo o período de convivência nos termos fixados. Bom, nesse caso é preciso entrar com uma revisional, tá? Então, se já houve fixação de período de convivência para aquele pai ou para aquela mãe, porque ambos devem concordar com essa nova medida, deve-se fazer uma revisional, tá? Então, se eu quero alterar o período de convivência em razão do isolamento social, em razão da pandemia. Se a minha intenção é autorizar a mudança do meu filho, ainda que provisoriamente, para uma comarca do interior, para que fiquem os seus avós, seus tios, seus padrinhos, o que eu preciso, e o outro genitor não concorda, porque lembrem-se, ele tem que concordar, aí nesse caso eu vou precisar entrar com uma ação de suprimento de outorga parental, tá? A ação de suprimento de outorga parental é aquela que nós temos como objetivo substituir a autorização do outro genitor, substituir, então, a vontade do outro genitor por uma decisão judicial. Né? Então, quando o outro genitor se nega a dar a autorização que eu espero que ele dê, e eu entendo que eu tenho razão, nesse caso, eu entro com pedido de suprimento de outorga e o juiz, analisando a situação concreta, vai autorizar ou vai proibir aquele ato.
Então, se a minha ideia é que meu filho vá para o interior viver com os avós ou viver com os padrinhos durante o período de isolamento social, porque eu entendo que comigo ou com o genitor ele está exposto a maiores riscos, né, de contágio, enfim, e o genitor não concorda, então o certo é entrar com uma ação de suprimento de outorga parental, para que o juiz decida, no caso concreto, quem tem razão e quem não tem. E aí ele vai ver se vai autorizar ou não, né, a mudança temporária dessa criança para outra residência, alterar a base de residência da criança ou do adolescente temporariamente, tá? O que não pode é isso ser feito contrariando a vontade do outro, tá? Bom, gente, chegamos aqui no nosso horário limite, né? Quero agradecer, então, a presença de quem acompanhou a live. Lembrar para vocês que a live fica disponível no Instagram do Verbo e depois lá no YouTube. E convidá-los, então, para assistir esse nosso ciclo de lives e aproveitar para aprender um pouquinho durante esse período de isolamento social. Tomara que passe logo. Nos vemos em breve. Até mais.